ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta segunda-feira, dia 23, o pagamento de 4,2 bilhões em emendas parlamentares e ainda determinou que a Polícia Federal abra o inquérito para apurar a liberação desse valor. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Mas antes de trazer o Pedro, uma palavrinha aqui dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Aí, muito obrigada, Fílmica, pelo apoio. E Pedro, vamos lá, já até coloquei uma musiquinha um pouquinho mais feliz, porque eu não sei ser imparcial e acho lindo ver essas emendas sendo bloqueadas. Pode chamar de jornalismo esquerdista, pode chamar de jornalismo comunista, pode chamar de cheerleaders do Flávio Dino, mas gostamos do Dino. O Dino toma decisões que deixam a gente feliz. Pode ser chamado de Flávio Dino ou Glauber Braga parte 2, né? Porque o grande culpado para deixar o Arthur Lira fulo da vida é o Glauber Braga, mas a decisão saiu do ministro Dino, e aí tem essa reportagem aqui do Vladimir Neto e da Fernanda Vivas lá na TV Globo, Sofia, que é isso aqui, né? Flávio Dino determina a suspensão do pagamento de 4,2 bilhões em emendas e pede investigação da PF. Cara, eu fico pensando assim, os deputados hoje em dia, eles se sentem deuses, né? 4,2 bi, cara, e, tipo, troco de pinga pra esses caras. Assim, o que você faria com 4,2 bi, Sofia? Pagava todas as minhas dívidas. Caramba, eu nem sei. Eu juro pra você, eu acho que eu fico pensando tudo que eu poderia usar esse dinheiro e ainda não faria nem cócegas. Eu sei lá. Não dava 1 bilhão, né? Não dava 1 bilhão. Não, a única coisa que eu consigo pensar é eu colocaria na poupança, ia viver dos juros e ainda assim não conseguiria gastar tudo. Cara, nem o do juro da poupança. É muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. É um negócio assim, tipo, por que esses caras têm esse poder? Assim, a gente vive um parlamentarismo mesmo, né? Mas é o seguinte, decisão do ministro suspende o pagamento das emendas de comissão. O Glauber explica isso muito na nossa entrevista, tá, gente? A diferença de emendas de comissão, emendas individuais, tem várias categorias ali. Tem as emendas de bancada, mas são as de comissão que ele suspendeu. Liberação só poderá ser feita se as indicações seguirem os critérios de transparência definidos pelo STF. Além de tudo, é um grande bolo de dinheiro que os caras não identificam direito, sabe? Exato. Fica um negócio bizarro. Por isso que virou orçamento secreto, gente. Porque o Bolsonaro fez uma zona nisso aí, foi um liberou geral, tanto que fez com que o investimento público ficasse alto até o começo do governo Lula. Até a entrada, inclusive, do próprio arcabouço fiscal, que o Haddad não conseguiu segurar essas emendas. Porque elas continuam. É muito doido isso. Mas o ministro Flávio Dino do Supremo decidiu suspender nessa quinta o pagamento dos 4,2 bi. As emendas parlamentares são uma reserva dentro do orçamento usadas conforme indicação de deputados e senadores. Esse dinheiro enviado pelos parlamentares para estados e municípios, o pagamento de recursos é responsabilidade do governo federal. Os parlamentares usam, mas a responsabilidade é do governo Lula, tá? Além das determinações acima emitidas, diz a decisão do Dino, né? Consigno que o Poder Executivo só poderá executar as emendas parlamentares relativas ao ano de 2025 com a conclusão de todas as medidas corretivas já ordenadas, com registro de todas as informações a serem fornecidas pelo Poder Legislativo e pelos órgãos do Poder Executivo, nos exatos termos das decisões do plenário do Supremo, afirma a decisão. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL, que apontou irregularidades na destinação de 4,2 bi em emendas de comissão. Esse tipo de emenda, que não tem pagamento obrigatório, é indicada por colegiados temáticos do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado. A modalidade foi turbinada após o Supremo Tribunal Federal derrubar as emendas de relator. O PSOL questionou no Supremo o ofício que autorizou o repasse de recursos dessas emendas de comissão. E aí, Sofia, depois dessa decisão do Dino,
começa a aparecer o problema chamado Arthur Lira. E a gente tem essa notinha do BNews, que é um veículo bem bacana, e aí ele diz o seguinte: o estado do Lira, o Glauber me falou isso na entrevista também, Alagoas é o campeão de indicação coletiva de emendas e leva 73,7 bilhões. Tá bom? Alagoas, que nem é um dos maiores estados, leva 73 bilhões de emendas parlamentares. O estado de Alagoas é o mais beneficiado no remanejamento de emendas de comissão realizada por líderes da Câmara e dos deputados. O processo foi organizado pelo presidente da Casa, Arthur Lira, que encaminhou o documento aos ministros Rui Costa e Alexandre Padilha de Relações Institucionais. Segundo o jornal Estado de São Paulo, nem Arthur Lira e nem a Câmara explicaram até o momento os critérios utilizados para a distribuição dos recursos. O critério é muito simples, o Estadão. O Arthur Lira gosta de privilegiar o reduto dele. É essa a explicação. Eu estou respondendo pelo Arthur Lira, o presidente da Câmara, que me perdoe, mas é isso aí. Alagoas recebeu 73 milhões em emendas, enquanto outros 9 estados não tiveram aumento no repasse. O documento foi assinado por 17 líderes, incluindo representantes de 16 partidos, e o líder do governo Lula na Câmara, o Zé Guimarães, assinou esse troço aqui, tá? Isso tudo foi autorizado pelo governo federal. No total foram indicados 4,1 bilhões em emendas de comissão. Desse montante, 3,84 bilhões correspondem à ratificação de indicações anteriores e 158 milhões foram destinados a novas alocações. Alagoas liderou na categoria de novas alocações. É aquele negócio, o Arthur Lira está saindo da presidência da Câmara, mas ele quer sair fazendo o povo pagar a conta. E aí, Sofia, tem uma reportagem do Breno Pires, que o Glauber tem citado nessa perseguição que o Arthur Lira está fazendo contra ele, que é uma denúncia muito séria. E a Piauí libera, às vezes, trechos de matérias, né? Golpe de Lira vira caso de polícia, meus caros. Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar a última manobra do presidente da Câmara para sequestrar a distribuição de emendas. E cita até malas de dinheiro no despacho. Tá bom? Eu acho que o Lira, se não se cuidar, ele vai ter um começo de 2025 meio toque, não sei. Enfim, é um chute. O termo orçamento secreto apareceu pela primeira vez em 9 de maio de 2021. Nos 3 anos e meio que se passaram desde então, essa prática de distribuição de bilhões de reais em recursos para cidades de todo o Brasil, sem registro dos deputados e senadores por trás de cada indicação, deu potência máxima às máquinas de manutenção do poder na política nacional. Houve uma eleição geral com um índice histórico de reeleição de parlamentares, recondução de Arthur Lira como presidente da Câmara, eleições municipais de 2024 com índice incomum de manutenção dos prefeitos em seus cargos, tudo com a anuência do Executivo, antes Jair Bolsonaro, depois Lula. Foram necessários 1.324 dias e o descumprimento de diversas determinações do Supremo Tribunal Federal para dar transparência a essa distribuição de recursos públicos, para que manobras do andar de cima do Congresso com orçamento secreto se tornassem alvo de investigação da Polícia Federal. Na manhã desta segunda, em uma decisão inédita, o ministro Flávio Dino determinou que a PF abra um inquérito policial sobre as irregularidades de distribuição de emendas. O estopim dessa investigação foi uma revelação de emendas de liderança em reportagem da Piauí, em 16 de dezembro. Trata-se de uma manobra pela qual Arthur Lira e 17 líderes partidários tomaram para si a destinação das verbas, fazendo parecer que tudo estava sendo feito com a anuência das comissões que deve propor a destinação das verbas. Após a reportagem, o Supremo foi acionado pelos partidos PSOL, Novo e por entidades como Transparência Brasil e Transparência Internacional Brasil e o Instituto Não Aceito Corrupção. Em sua decisão, Flávio Dino não cita o nome de Lira e de outros possíveis investigados, mas há pistas sobre os alvos. Ele publicou o link para acesso da reportagem O Sequestrador, da edição de novembro de Piauí, que mostra como Lira capturou o orçamento secreto ao seu favor, ao derrubar as verbas para obras de água encanada em um município da Bahia que sofre com a seca. Depois, em outra manobra orientada por Lira, os líderes partidários enviaram um ofício para o Executivo com 5.449 indicações de emendas de comissão, totalizando 4,2 bilhões, sem a devida aprovação
prévia e registro formal pelas comissões. Então, o Flávio Dino foi para cima aí de escândalo que envolve até malas de dinheiro. Sofia Labanca, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro que assim, não me surpreende nada disso, porque a gente sabe que uma das razões pelas quais a gente vê tantos parlamentares lutando tanto para manter essas emendas do jeito que elas estão, inclusive sem ter o nome de quem está direcionando o dinheiro, é justamente porque muito disso pode acabar em esquemas de corrupção. Inclusive, isso liga com outra notícia que a gente trouxe aqui hoje no plantão, com a Operação Overclean, o Rei do Lixo, que era uma das coisas que estão sendo investigadas são justamente desvio de emendas parlamentares, e vamos e convenhamos, é um dos tipos mais comuns de corrupção que tem, né? Acho que junto aí com fraude em licitação, é o arroz com feijão da política, né? Oi? É a farofa do prato. É a farofa, exatamente. Agora, a outra coisa que eu acho bom a gente dizer aqui eu estou 100% de acordo com o que a Piauí colocou lá com a anuência do executivo, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Daí você pode olhar e dizer, mas o que o Lula ia fazer, senão não votam nada. E é verdade, o Lira ele está usando o controle que ele tem das pautas para pressionar o governo para manter isso. Mas aí, gente, nós temos que pensar, essa é uma briga que tem que ser comprada, custe o que custar. E por que eu digo isso? Porque a outra razão, uma das razões pela qual os políticos gostam tanto disso, é corrupção. A outra razão é ganhar a eleição. A gente está vendo nessas eleições municipais o poder que essas emendas tiveram na questão da reeleição. A gente nunca viu tanta gente se reelegendo como nessas eleições municipais, em grande parte graças a essas emendas. Então, isso tem que ser tirado, porque esse poder que o legislativo tem de ficar pressionando o executivo para manter ele sequestrado do jeito que quiser, um dos mecanismos são essas emendas. Sim. Então, enquanto deixar essas emendas continuar desse jeito, nunca que vamos ter aí... o pessoal fala tanto, a gente tem que votar direito no legislativo. Cara, a gente nunca vai ter votar direito no legislativo enquanto tiver essas emendas. Olhem uma coisa, não é só o volume de dinheiro. Dica para a PF, tá? Ninguém me pagou para isso, mas eu gostaria que vocês olhassem. Olhem as datas que essas emendas foram enviadas. Muitas delas, Sofia, pode configurar crime eleitoral. Elas devem ter sido enviadas em período eleitoral. Se isso for, já tem uma série de crimes. E assim, gente, antes que o pessoal caia, Pedro, você tá virando um lavajatista, você quer punir a classe política? Não, vou falar muito claramente aqui, eu quero que o Lula seja reeleito em 2026, ou um nome de esquerda, o Haddad, que seja. Tô falando qualquer nome que seja do nosso campo, que seja eleito. A questão é o seguinte, o fato de eu ser de esquerda não significa que eu sou a favor de corrupção. E se a gente endeusa tanto o Xandão por ter evitado o golpe, eu acho que está na hora da gente dar força para um ministro como Flávio Dino, que saiu do governo Lula, faça de fato essa faxina, Sofia. De verdade, eu acho. Eu acho que o Flávio Dino tem que ser o cara que conduz esse lado do Supremo, porque o resto do lado do Supremo não vai fazer isso. Não. Tem um, inclusive, que foi anti-lavajatista, que estava do lado do Lira. Eu não vou falar quem, mas vocês sabem, é só dar um Google, vocês vão saber quem foi que defendeu o Lira recentemente. Exato. Essa briga eu não vou comprar porque ele é meio perigoso, então é complicado, mas vocês sabem quem é, de quem eu tô falando. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Espero que o nosso jurídico não chie, mas eu acho que Flávio Dino tem que ser fortalecido nessa briga. Beleza. Então, chat, não sai daí que logo a gente volta.